Se você sente que os atentados de 11 de setembro aconteceram ontem e o tempo está passando muito rápido, esse podcast é para você. Este podcast não é para pessoas super espirituais, gente que não chora, não erra, que não sabe o que é derrota. Esse podcast é para os cansados, os exaustos, os envergonhados. Homens e mulheres fracos, pecaminosos e com talentos limitados. É para gente inteligente que sabe que é estúpida. É para discípulos honestos que admitem que são canalhas. Se você sabe que diante de Deus não passa de um maltrapilho, esse podcast também é para você. Olá, confraria! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Pastor Jota e essa é a Confraria dos Maltrapilhos. Pensa num computador que demora para ligar. Agora, coloca mais uns 5 minutos de espera. Era desse jeito que estava o meu computador no começo do ano. E como aquilo me irritava. Eu tive até que desenvolver uma técnica para poder enganar meu cérebro e não começar o dia nervoso. Eu ligava o computador e ia tomar café. Assim, quando eu voltava para o escritório, ele estava terminando de pensar. Você também fica irritado com a lerdeza? Tipo, quando você está parado no semáforo e só tem um carro na sua frente. Aí o sinal fica verde e a pessoa não anda. Ou então quando você está no supermercado, todos os caixas estão cheios, e aí você vê que tem um caixa com uma pessoa só que está acabando de passar a compra. Você entra atrás dessa pessoa pensando que vai ser rápido, mas ela começa a discutir com a caixa porque alguma coisa foi marcada errada. Ou então dá um pau na máquina de cartão e a atendente não consegue finalizar a compra. Você não garra no ódio? É interessante que, com toda a rapidez proporcionada pela tecnologia de comunicação e de transporte, a vida deveria estar melhor. Mais fácil, mais prazerosa, mais satisfatória. E, no entanto, não é isso que acontece. Pelo contrário, quanto mais rápida uma coisa se torna, somos menos tolerantes a atrasos e demoras. Por exemplo, na época dos nossos avós, quanto tempo demorava para enviar uma carta e receber outra em resposta? Ninguém se irritava se tivesse que esperar por dias ou até semanas. Agora, se você manda uma mensagem de WhatsApp, a pessoa visualiza e não responde, como você se sente? Pense em quanto tempo demorava uma viagem de trem saindo do interior até a capital. Dependendo da distância, as pessoas ficavam o dia inteiro dentro de um vagão, sem ar-condicionado e sem Wi-Fi. Agora, se você pega um congestionamento e atrasa 1 hora a mais do que havia imaginado, de que maneira isso afeta o seu dia? Você sabia que existe até uma doença chamada Síndrome da Pressa? Segundo uma pesquisa feita em 2006 pela Stress Management Association Brasil, ISMA Brasil, essa doença atinge 30% da população economicamente ativa. Os sintomas são irritabilidade, impaciência, competitividade, tensão muscular, fala rápida e hostil, sono agitado, inadmissão a atrasos, problemas de memorização e interrupção da fala de terceiros, valorização da quantidade e desvalorização da qualidade. Eu sei que você pode pensar que isso é apenas o bom e velho estresse. Mas, segundo os especialistas, o estresse avançado é uma reação física e psicológica a um evento novo, ameaçador ou angustiante, enquanto que a síndrome da pressa é um padrão de comportamento em que o próprio indivíduo traz estresse para si. O problema é que isso não atinge apenas indivíduos de maneira pontual. A pressa tornou-se algo sistêmico. Somos uma sociedade viciada em pressa. Ou, como diz o sociólogo
Jeremy Rifkin, Uma Sociedade Viciada em Velocidade. Esse sociólogo diz o seguinte, abre aspas: somos uma nação apaixonada pela velocidade. Dirigimos rápido, comemos rápido, fazemos amor rápido. Somos obcecados pela quebra de recordes e por soluções instantâneas. Nós aceleramos nossa vida, condensamos nossas experiências e comprimimos nossos pensamentos. Enquanto outras culturas acreditam que a pressa é inimiga da perfeição, nós estamos convencidos de que a velocidade reflete agilidade, poder e sucesso. Fecha aspas. É por isso que nossa sociedade está cada vez mais adoecida. Porque nós estamos convencidos de que a velocidade reflete agilidade, poder e sucesso. E isso fez de nós a sociedade do desempenho, da correria, da competição, que produz diariamente gente que se sente fracassada, depressiva e esgotada. E isso a despeito das conquistas já acumuladas. Sendo assim, eu chamo sua atenção hoje para uma passagem bíblica que descreve o encontro de Jesus com duas irmãs. Uma delas era praticamente uma mulher moderna, correndo, trabalhando, realizando diversas coisas ao mesmo tempo, enquanto a outra escolheu viver de um jeito diferente e por isso foi elogiada por Jesus. A passagem se encontra em Lucas 10, do versículo 38 ao 42, e eu leio a tradução da Nova Versão Transformadora. Diz assim o texto bíblico: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não se incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Essa é a palavra de Deus. Se você já recebeu visitas inesperadas em casa, sabe bem como Marta se sentiu. Provavelmente aquela situação gerou um desgaste muito grande para essa mulher. Havia 1000 coisas para resolver, muitas bocas para alimentar. E quando ela olha em volta procurando por Maria, percebe que sua irmã está tranquilamente sentada aos pés de Jesus. Qualquer um ficaria irritado no lugar de Marta. E é por isso que a resposta de Jesus diante de sua indagação foi surpreendente. Pois, na verdade, a reclamação de Marta é justa. Os convidados precisavam ser servidos. A comida precisava ser preparada. E ela precisava de ajuda. Não havia nada substancialmente errado em sua reclamação, exceto que algo mais importante estava acontecendo. Ela não percebeu que aquela era uma oportunidade única. Portanto, estar com Jesus era a coisa mais importante. Marta não consegue estar presente no momento presente. E como eu já disse em outros episódios, isso é aquilo que os monges antigos chamavam de assídia. A esse respeito, Anselmo Grum diz o seguinte, abre aspas, os monges antigos chamavam de assídia, essa atitude de agitação. É a incapacidade de viver o momento. Assídia é a recusa a dedicar-se ao que acontece no momento. São as pessoas que se lamentam porque têm muito trabalho. Quando trabalham, gostariam de estar em férias. Mas quando estão em férias, sentem tédio. Fecha aspas. É sobre isso que Jesus fala quando diz a Marta: você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Jesus está dando a ela um diagnóstico de sua alma.
Ela estava preocupada e inquieta. Outras traduções vão dizer que ela estava agitada e preocupada, ou então ansiosa e afadigada. Independentemente da tradução, a primeira palavra que Jesus usa servia para falar a respeito de algo que ficava fragmentado, dividido, separado porque se quebrou e os cacos se esparramaram em direções opostas. A segunda palavra tem a ver com muito barulho, o tumulto gerado por uma multidão alvoroçada. Ou seja, Marta estava dividida, distraída entre muitas coisas, tentando dar conta de várias tarefas ao mesmo tempo. Mas como a mente dela estava muito agitada, muito barulhenta, ela se sentia como que perdida no meio de um tumulto. É por isso que Jesus olha para ela e diz: minha filha, você está agitada, fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo, mas apenas uma coisa é importante agora. E Maria fez a escolha certa. Às vezes a gente fica rodando que nem barata tonta, correndo de um compromisso para o outro, de uma atividade para outra, tentando resolver 1000 coisas ao mesmo tempo, e não percebe que quase sempre uma única coisa é necessária. Sabe por que a gente corre tanto? É porque lá no fundo, o que a gente mais deseja é que as pessoas nos admirem e nos amem. E aí, numa sociedade onde o nosso valor está vinculado à capacidade de produção, para ser amado eu preciso ser produtivo. E para ser produtivo eu preciso me esforçar um pouco mais. Só um pouco mais. E assim, sem que você perceba, você está igualzinho Marta, todo fragmentado, dividido, distraído e profundamente confuso e agitado. Por isso que certa vez Jung disse: a pressa não é do diabo, ela é o diabo. Diante de tudo isso, a pergunta que nos cabe é: como você pode se curar da pressa? Eu quero deixar 2 sugestões bem práticas para você colocar no seu dia a dia. Minha primeira sugestão é: coloque aquilo que é mais importante em primeiro lugar. Parece óbvio isso, mas se eu pedisse para você fazer uma lista das 5 coisas mais importantes da sua vida, vai lá, para agora um pouquinho e pensa. Quais são as 5 coisas mais importantes da sua vida? Eu vou te dar um tempinho. É bem provável que a maioria das pessoas disseram coisas do tipo: as coisas mais importantes da minha vida são Deus, a família, a saúde, o trabalho, os amigos. Mas, se eu perguntasse de novo, a maneira que você administra o seu tempo reflete essas prioridades? Eu aposto que a maioria diria que não. Nós dizemos que Deus é algo importante, mas não investimos tempo com Ele. Dizemos que a saúde é algo importante, mas negligenciamos as coisas mais básicas, que são sono de qualidade, alimentação equilibrada, exercício físico. Se você já tentou arrumar um baú de brinquedos de criança, sabe que se não colocar os brinquedos maiores primeiro, depois eles não vão caber. Em relação ao tempo acontece a mesma coisa. Se você não colocar aquilo que deve ser prioridade em primeiro lugar, depois fica impossível encaixar na agenda. Por isso, aprenda a usar a agenda a seu favor. Até porque se você não fizer, outros farão por você. Mas lembre-se de uma coisa: as prioridades mudam ao longo da vida. Conforme vivemos diferentes fases ou etapas, aquilo que hoje é importante pode não ser tão importante assim daqui a 10 anos. Funciona mais ou menos assim. Hoje eu tenho 2 crianças pequenas em casa. Eu tenho um garoto de 5 anos e uma garota de 2 anos.
Eu sei que hoje eles precisam de mim de um jeito que provavelmente vai ser diferente em 10 anos, em 15 anos. Logo, hoje eu não assumo muitos compromissos à noite. E isso é uma coisa bem comum para quem é pastor. Porque eu sei que meus filhos e minha esposa precisam um pouco mais da minha presença hoje. Agora, imagine que meu filho tenha 20 anos de idade e minha filha 17. E eu me recuse a assumir compromissos à noite porque não posso deixar as crianças sozinhas em casa. Isso seria no mínimo esquisito, embora esse tipo de preocupação excessiva seja cada vez mais frequente. Então, em primeiro lugar, coloque as coisas mais importantes em primeiro lugar. Agora, a segunda lição para organizar a vida é o seguinte: respeite os ritmos de descanso e trabalho. Se você quer saber por onde começar a organizar a sua agenda, a Bíblia nos ensina que precisamos alinhar nossa existência com a ordem da criação. E como Deus criou o mundo, Gênesis diz o seguinte: disse Deus, haja luz. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o segundo dia. E assim acontece sucessivamente. Deus organiza aquilo que era caótico de maneira ritmada. Existe um refrão que se repete a cada dia: tarde e manhã. Tarde e manhã. A ordem não é aleatória. No pensamento hebraico, o dia começa no entardecer. Primeiro vem a escuridão, a reclusão, o descanso. À medida que me entrego aos cuidados do Criador, sou restaurado e capacitado a realizar aquilo que virá no alvorecer. Assim percebemos que não há nada que possamos fazer que não tenhamos antes recebido das mãos generosas de Deus. Como diz Eugene Peterson, a ordem não é reversível. A sequência não é um capricho do hebraico, mas graça embebida na rotação da terra. Agora, além do ritmo diário de tarde e manhã, existe um ritmo semanal, no qual pelo menos um dia nós descansamos. O texto de Êxodo diz o seguinte: é um sinal permanente entre mim e o povo de Israel, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, mas no 7º dia descansou e se revigorou. Descansou, se revigorou. Pense comigo, será que Deus ficou cansado de criar o mundo? Será que foi demais para ele? Por que ele descansou? E não só isso, ele se revigorou. O verbo que é traduzido como revigorou significa literalmente algo como respirou profundamente. É como se Deus acabasse a criação, desse um passo para trás, contemplasse o que fez e suspirasse profundamente. Do mesmo jeito que a gente faz quando sente que acabou uma tarefa, estamos satisfeitos porque sabemos que aquilo foi muito bem feito. Portanto, o descanso de Deus significa colocar um limite no trabalho. O revigorar-se significa estar cheio de contentamento, satisfação. Isso é o que a Bíblia chama então de o dia do descanso, o sábado, o Shabá. Ou seja, Shabá diz que existe um limite naquilo que eu sou capaz de fazer. E isso é bom. O Shabá significa que eu não preciso dar conta de tudo, resolver tudo, fazer tudo. E isso é graça. Porque para Deus o seu valor não depende da sua capacidade de produção. Deus não nos enxerga como escravos, ou máquinas, ou objetos cujo valor
está apenas naquilo que fazemos. Deus se interessa pela pessoa que você é, independentemente daquilo que você pode ou não pode fazer. Portanto, para conseguirmos separar esse dia especialmente dedicado à contemplação da obra de Deus em nossas vidas, precisamos fazer conforme Bill Hybels nos aconselha no livro Simplifique. Ele diz o seguinte, abre aspas, seu coração e o meu anseiam por um antídoto para toda essa pressa e preocupação em nossas vidas. O antídoto não está em terminar tudo na cozinha, ou no escritório, ou no shopping. O antídoto está em deixar essas coisas, às vezes incompletas, para assentar-se com Jesus, para uma conversa sem pressa. Fecha aspas. Como então você pode ter forças para poder deixar as coisas, até incompletas às vezes, quando o mundo diz que precisamos fazer mais, cada vez mais, pois do contrário não temos valor? Acontece que o trabalho, a produtividade, o muito fazer, pode até nos prometer um sentido de valor pessoal, segurança e um significado que justifique nossa existência. Mas como qualquer outro ídolo, nenhum trabalho, nenhum sucesso, nenhum tipo de produtividade vai ter capacidade de sustentar esse sentimento de valor pessoal, segurança e significado por muito tempo. Porque como todo ídolo, a produtividade é vazia. É por isso que Deus diz a Adão que, a partir do momento que ele se afastou do Criador, a terra produziria espinhos e ervas daninhas. Você já tentou arrancar a erva daninha do seu jardim? Parece que quanto mais você arranca, mais nasce. Essa é a maldição de tentar viver a partir da produtividade. É um saco sem fundo, um buraco negro que engole toda e qualquer realização. De tal forma que quanto mais você fizer, mais precisará fazer da próxima vez. Mas Jesus nos redimiu da maldição da produtividade, dos espinhos e ervas daninhas, quando na cruz do Calvário morreu usando uma coroa de espinhos no nosso lugar. Ele nos redimiu da maldição da produtividade, quando no sábado descansou no ventre da terra, morto no túmulo, para então ressuscitar no primeiro dia da semana, a fim de dar início à nova criação de Deus, o novo céu e a nova terra. Aquele que ele nos prometeu começou a ganhar forma no momento que Jesus se levantou do túmulo. Nesse novo mundo que Deus está criando, ainda haverá trabalho, mas os espinhos não existirão mais, porque eles ficaram aos pés da cruz. Portanto, não tenha pressa, pare de correr, pois como diz a canção do querido Paulo Nazaré, de onde vem a calma que invade e desacelera o temor? Deixa vir os sonhos, abre caminhos para seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva, e uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo. Invadiu meus dias mais sombrios. Fez morada em mim. O amor. O amor. O amor. Você ouviu a Confraria dos Maltrapilhos pelo Pastor Jota. Trabalhos técnicos de Lucas Samuel. Para mais conteúdos, acompanhe-nos em nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Até o próximo.